Tudo bem, pessoal? Nós estamos continuando com nossos vídeos falando um pouquinho da vida no mundo espiritual, né? A gente falou aí das esferas inferiores, falamos um pouco aí das zonas mais próximas da crosta, falamos um pouquinho aí da realidade onde o nosso amigo Lucas vive, né? Vamos falar um pouco além dessa realidade, né? Para isso a gente tem que chamar os amigos espirituais que são de esferas um pouco acima. E esses espíritos preferem não se identificar, o que eu acho muito interessante, né? Porque a informação é tudo. E a personalidade vai se perdendo, né? À medida que o espírito evolui e cresce, os nomes deixam de ser emblemas de personalidade para serem, vamos dizer assim, lembranças de realizações e de aprendizados do passado. Nós temos um amigo espiritual, né, que muitas vezes escreve através da gente, nosso irmão Liel, né? E ele vive numa esfera que já está bem além da que o Lucas vive, para vocês terem ideia, né? Que é difícil até a gente se localizar. E nessa esfera, né, ele nos conta, né, assim, dentro daquilo que nós, da nossa limitação sensorial, consegue entender, que essa esfera é um pouco diferente até do que a do Lucas, né? Nessa esfera já se prescinde, ou seja, não se necessita, né? Não se prescinde de uma estrutura física organizada como a nossa. É como se eles habitassem, vamos dizer assim, uma região translúcida do espaço, né? Ele nos conta que nessa região onde normalmente eles se encontram para estudar, que já é bem diferente, eles não vivem lá, tá? Mas eles se encontram ali por afinidade, né? Tudo que existe lá parece ser feito de matéria estelar, como se as flores, o chão, o próprio ar, as estruturas todas fossem feitas com materialização de estrelas, como se milhares de pontos luminosos se reunissem e formassem a estrutura de uma flor, de uma grama, de um banco, de um caminho que você segue, que você sabe que leva, né, a um templo, ou a um anfiteatro, ou a um reflexo do plano físico, né, como que recortado da matéria e levado para o meio das estrelas. E nesse ambiente, né, que nós ainda temos dificuldade de descrever, vocês me desculpem pela pobreza da descrição, né, porque falta para a gente termos de analogia para poder explicar. Esse companheiro nos explica que nesse ambiente eles estudam, né? E alguns anos atrás, né, na minha curiosidade, eu perguntei: mas o que vocês estudam? Ele falou assim: olha, meu filho, Evangelho. O Evangelho é a raiz de todo conhecimento na Terra. E entender que o Evangelho é a base para vivenciar os propósitos iluminativos do Cristo. O nosso ideal é traduzir para os planos que estão abaixo de nós o pensamento do Cristo, levado à ação que transforma e renova corações e mentes. Eu fiquei assim: o que é isso, meu Deus do céu? Mas, em resumo, né, ele falou comigo que ele estuda, né, Evangelho, mas não o Evangelho que está escrito na Bíblia, mas o Evangelho da vida do próprio Cristo. E ele falou assim que ele se reuniu, ele tem um grupo de estudo, né, no plano espiritual, que ele participa, né, e esse grupo de estudo, constituído por cerca de 50 entidades, né, que é liderado, né, pelo irmão espiritual que se chamou João Evangelista na época de Jesus, ou profeta Daniel, ou Francisco de Assis, né? Ou outros nomes aí do passado. E esse companheiro ele faz um estudo no plano espiritual, o João Evangelista, e o Liel é um dos alunos desse estudo. E ele fala que eles estavam estudando a vida de Jesus desde a concepção até o nascimento. E esse estudo já tem a duração para nós aqui, se fosse traduzir para o plano físico, né, em tempo, 200 anos. Ou seja, tem 200 anos que ele tem um grupo de estudo que está estudando cada dia e cada momento da vida de Jesus. Há alguns anos atrás ele me falou que eles estavam estudando o momento que Jesus começa a falar, quando era bebê. As primeiras palavras do Cristo. E as implicações espirituais, né, em todo o planeta daquilo ali. Eles estavam estudando há 200 anos cada dia da vida de Jesus. E todo estudo no plano espiritual, ele consiste em aprendizado, prática e transmissão. Ou seja, você aprende, você pratica o conceito e você transmite aquilo que você aprendeu para o próximo. E, né, isso entre as muitas atividades dele, né, aí ele me falou que ele mesmo também tem um grupo de companheiros que ele instrui, né, com o que ele aprende, com o João, ele instrui esses companheiros, que instrui outros espíritos aí, né, de algumas colônias, né, governadores de colônia, outras coisas assim.
e que ele usa o tempo dele, né, para ensinar e para trabalhar para Jesus. E eu acho isso interessante porque já chega num ponto que os amigos espirituais se ocupam o tempo todo. Um espírito nesse nível, ele já não dorme, ele já não come, ele já não bebe, ele já não descansa, porque ele está em constante atividade, né? E às vezes é até difícil a gente explicar qual é a atividade de um espírito desse, né? Porque um espírito desse ele tem capacidade de interferir na encarnação de quem ele quiser, tem a capacidade de estruturar todo um tecido de reencarnação para alguém, tem capacidade de entrar na própria trama temporal para poder analisar determinados casos, né? Porque quando eles estudam a vida de Jesus, eles não estudam lendo, eles estudam indo lá e vendo as coisas acontecerem, como se eles entrassem dentro do próprio tempo e do tempo eles retirassem toda a informação de conhecimento que eles precisam. Então isso vai chegar um dia para a gente aqui, né? Os grandes espíritos eles são capazes de fazerem isso. Eles são capazes de buscar o conhecimento onde quer que ele esteja. Né? Se eles se concentrarem, eles sabem o que está acontecendo em qualquer coisa, em qualquer lugar. São espíritos que já estão vivendo numa vibração de amor constante. É muito difícil da gente entender isso, porque nós ainda precisamos de tempo livre, nós precisamos de descansar, de dormir, precisamos de ficar à toa, né? Precisamos de tempo ocioso, e chega um determinado ponto que esses espíritos abrem mão disso. Eles executam e trabalham a vontade de Jesus na Terra. Aonde quer que o Cristo aponte, essas entidades vão amorosamente e interferem. Seja nas regiões superiores, né, orientando, ajudando. Vocês vão ver o caso de um espírito desse num dos livros do André Luiz, quando um irmão chamado Asclépios se materializa, né, para o André Luiz e para alguns outros espíritos que estavam lá na casa transitória de Fabiano. E esse irmão, né, traz uma mensagem superioríssima, né, ele fala só do Evangelho, vai abrindo uns pergaminhos. E esse espírito, o André Luiz, fala assim: o que é isso? Né? A gente não consegue nem entender uma entidade dessa. E, né, como ele é um espírito muito alegre, né, muito jovem, muitas vezes ele utiliza, né, o tempo dele para ensinar, para instruir, né, e às vezes ele traz algumas mensagens, né, conversa com a gente, e ele fala assim: olha, eu faço isso, faço aquilo, quando eu tenho alguns minutos de folga eu venho aqui e te visito. Aí você pensa assim: nossa, muitas vezes a gente nem percebe os espíritos. Muitas vezes a gente está tão preso aqui nas coisas da matéria que os espíritos passam, né, despercebidos, como uma ilusão, como, né, a gente não percebe. E esses espíritos antigos, né, cuja memória abarca milênios, que nos conhecem como ninguém conhece, como a gente mesmo se conhece, que nos olham e nos leem na profundidade da alma, ainda assim, eles gastam o tempo deles com a gente. E que amor é esse que abala entidades iluminadas que poderiam estar conhecendo os segredos do universo a retornarem a essa crosta? Que amor é esse que faz com que seres que já estão livres de todas as imposições da matéria, porque já alcançaram o estágio espiritual dos anjos, né? Ou seja, o estágio que está além da humanidade, já não são mais humanos na sua concepção, estão além. Eles são espíritos que já conquistaram tudo que o masculino e o feminino têm para oferecer. E esses espíritos retornam amorosamente, pacientemente, para nos passarem pequenas mensagens de incentivo, para estarem conosco, para nos observarem, para nos acompanharem. Por quê? Porque eles acreditam que não existe felicidade plena enquanto um de nós, aqui na Terra, estiver infeliz. Espíritos esses que muitas vezes a gente tem vergonha até de pedir as coisas, porque a compreensão deles é tão grande que nós ficamos humilhados pelo seu amor. Espíritos esses, né, que não se furtam a sorrir, que não se furtam a contar histórias, que em alguns momentos de tristeza, de dor, né, colocam suas mãos iluminadas sobre os nossos ombros, e mesmo que a gente não enxergue, traduzem em afetividade o resultado de séculos de evolução. Espíritos que nos tutelam, que nos observam, que dirigem todo o nosso programa evolutivo à distância. Espíritos que ficam, né, nas esferas iluminadas, mas que sabem tudo o que está acontecendo no plano físico. Que às vezes nos amam profundamente, mas que para nós possamos, né, que a gente possa desenvolver o nosso espírito, ficam 1000, 2000 anos distantes.
E aí, um dia você vai encontrar com uma entidade dessa, que vai te olhar dentro da sua alma, que vai saber o que você não sabe. E você vai sentir que você nunca esteve desamparado. Porque esses espíritos iluminados, eles são a própria materialização da abnegação e do amor. São os verdadeiros mentores espirituais, né? Que não se desequilibram diante das nossas falhas, que nem lamentam as nossas quedas, pois que eles nos olham com os olhos da eternidade. O espírito que conquistou os olhos da eternidade, quando ele olha para você, você sente felicidade, você sente proteção e alegria. Eu lembro uma vez, né, quando eu estava vendo esse companheiro pela primeira vez, eu sempre vi ele com uma túnica, né, aquelas barbas brancas de ancião, assim, né? Aí eu perguntei para ele, meu irmão, eu queria te perguntar uma coisa, estou muito curioso, né? Você tem pé? É porque ele ficava de túnica, né? Às vezes é uma energia, né? Alguma coisa assim, você vai tirar lá, é só um fantasminha. Ele puxou a túnica e falou, não, ainda tenho. E quando ele fez isso, ele riu, sorriu para mim e falou assim, olha, meu filho, né, nós ainda vamos andar, né, com os nossos pés durante muito tempo. Um espírito desse tem uma outra forma de olhar a vida. Eu lembro que certa feita a gente estava conversando com uns amigos na rua, depois da reunião da Casa Espírita, e a gente estava numa esquina, devia ser quase 1h da manhã, batendo papo, falando de Jesus, aquela coisa toda. E aí passa do nosso lado, assim, para um carro, o cara abre o porta-malas e solta aquele funk mais, né, mais energeticamente difícil. E começa a tocar aquela música e abafa a nossa conversa. Eu olho para aqui e falo, meu Deus, aí, Jesus, o que é isso? Né? Todo mundo olha para a cara ruim, para o rapaz que tá nem aí para aquilo, né? Aí chega o leão, esse espírito. Tava passando lá, né? Tava passando, né? E chega para mim, meu filho, que bom, né? Você tá aí, vocês estão conversando, tudo bem? Eu falei, tava conversando, não, olha só. Aí pensei, né? Não fiz assim porque eu não sou maluco ainda. Aí o companheiro aí, né, Liel, olha lá, fazendo esse barulho, ele olhou pro companheiro, abriu o maior dos sorrisos iluminados, e falou assim, olha que magnífico, meu filho. Nosso irmão já está a um passo da caridade. Ele gosta tanto dessa música que ele já quer dividir com todo mundo. O grande passo evolutivo do nosso amigo foi lá e deu um beijo no rapaz. Eu não ganhei beijo nenhum. E naquela noite o rapaz lá da música do funk foi para casa com um beijo de um anjo. É saber ver. É isso que a gente precisa trabalhar, viu, meus amigos? Temos que ver o bem em tudo. Os espíritos iluminados veem o bem em tudo e em todos, sempre. Porque nós somos aquilo que nós enxergamos no nosso irmão. É uma frase que o Liel sempre me fala. Muitas vezes nós enxergamos o pior que ele tem para oferecer. Porque nós estamos no pior. Que nós escolhemos focar no pior. Vamos tentar enxergar a luz. Porque quando nós enxergamos a luz, nós estamos enxergando o reflexo da nossa própria. Essa é a lição do Espírito Iluminado. Um beijo de amor. Né? Mas aí, né, eu acho que essas histórias servem apenas para a gente dividir um pouquinho, né, a realidade e aproximar esses amigos aí que escrevem pra gente aí no nosso Instagram, aí, nas nossas mensagens, né, que não são nossas, são deles. Né? A companheira pediu aqui, né, contar a história da Lídia, que é outro espírito que escreve aí. Pra quem não sabe, a Lídia, né, é um espírito feminino, né, já diz o nome. Ela viveu lá na época dos apóstolos também, você vai encontrar ela lá nos livros lá da amiga do Paulo, do Lucas, aquele pessoal todo. E a Lídia, ela é hoje, né, um espírito que vive, tá? Apesar da condição evolutiva dela estar bem acima da média, tá? Né? É difícil quantificar isso, né? Porque, né, não tem um nível espiritual para você saber, nível 1, 2 e 3, isso aí é, né? Ela vive na colônia do nosso lar, né? Ela é um dos espíritos responsáveis, tá, pelo trabalho que existe no nosso lar com a água, né? Tem um ministério no nosso lar chamado Ministério da União Divina, né? Para quem não conhece, só lê os livros do André Luiz. Esse ministério aparece muito pouco nos livros do André Luiz, ele é só citado, tá? E, né, a Lídia, né, dada a informação do nosso amigo Lucas, ela é uma das ministras do Ministério da União Divina, né? E ela tem uma característica muito interessante que ela, quando ela se apresenta assim para as pessoas, ela normalmente usa a aparência de uma criança, de um adolescente, né? De uma criança de cerca de 7 anos até um adolescente de 12, 13, 14 anos. Ela gosta de se apresentar com uma aparência infantil. Mas ela quebra a boca, né? É um dos espíritos mais lindos, né? Com a maior vibração
que nós já vimos. E a da Lídia que veio, né, que contou pra gente, certa feita, que o nosso céu, né, que a gente vê todos os dias, o céu azul, é nada mais, nada menos dessa cor, né? Claro que a gente sabe que tem os fenômenos, né, do gás, da terra, aquela coisa toda, refração de luz, mas esses fenômenos de refração de luz, eles foram construídos para que o nosso céu, durante o dia, seja o reflexo da alma de Jesus. Aquele céu azul que a gente vê todos os dias, quando não tem nuvem, aquela é a cor da alma do Cristo. E, né, os amigos espirituais, os engenheiros do nosso planeta, que trabalham junto a Jesus, né, criaram, né, a combinação necessária de luz, de cor, de elementos químicos na atmosfera, para que ela, aos nossos olhos, refletisse a aura do Cristo. Para que a gente lembre, mesmo que inconscientemente, que todo o planeta está envolto na alma espiritual de Jesus. Foi a Lídia que contou essa história pra gente, né? Então também, né, tem que reverenciar essa companheira aí. No mais, meus amigos, eu agradeço aí. Espero que esses vídeos sejam úteis. Se você gostou, né, compartilhe aí. E se você tiver alguma sugestão de tema aí, de vídeo, de alguma coisa que a gente possa fazer, estamos abertos aí, né, a todo esse trabalho, né, que a espiritualidade nos abençoe e nos ilumine. Muito boa noite, né? Já está de noite aqui. Né? Alguns vão ver de dia, outros vão ver de tarde. E que Jesus esteja em nossos corações. Vamos lembrar que os amigos espirituais estão sempre perto da gente, tá? Mais perto do que a gente imagina e são mais próximos do que a gente pode sentir. Muito obrigado e desculpe aí que eu fiquei meio emocionado lembrando dos amigos aí. Jesus nos abençoe sempre.